A gente fez um teste ontem, inclusive teve algumas pessoas, não sei se quem estava aqui viu, a gente entrou ontem no ao vivo rápido para fazer um teste da conexão aqui. Ontem deu certo, vamos ver hoje se a gente consegue botar isso para funcionar direitinho. E aí a Jéssica vai explicar aqui bem direitinho para você. Ah, que bom, tá funcionando aí. A Jéssica vai explicar aqui para vocês algumas coisas bem importantes, como é esse movimento que eu expliquei de forma resumida, né? Como é o funcionamento da musculatura, a coordenação da musculatura para que isso aconteça bem. Aí a gente vai falar dessa questão desse fator, dessa descoordenação que interfere na saída, né? Na eliminação das fezes lá embaixo, na região do reto. E isso leva a um tipo de constipação. E ela vai falar também bastante sobre algumas técnicas de fisioterapia, como o biofeedback, que é super importante, ajuda muito a retomar esse controle da musculatura. Vai falar de um teste ou um exercício que é com um balão, que também ajuda bastante. E, por último, cereja do bolo, a gente vai falar de algumas formas de se posicionar no vaso para ajudar também essa musculatura a relaxar melhor e funcionar melhor o intestino. Vou aceitar aqui o convite para a gente ver se funciona. E aí, no final, eu vou abrir espaço para pergunta, mas se vocês tiverem dúvida, quiserem ir mandando por aqui, eu vou guardando e... Aê! Funcionou? Funcionou! Sempre com aquele friozinho na espinha, se vai dar certo. Se... Sim, certinho, tirou uma das fotos. Só vou pedir para você falar um pouco mais alto. Tá. Aí, pronto. Vou pedir para você hoje oficialmente se apresentar. Se apresenta aí para o pessoal. Essa é a Jéssica. Então vamos lá, pessoal. Eu sou a Jéssica, eu sou fisioterapeuta pélvica, tá? Então eu sou formada em saúde da mulher e do homem pela Santa Casa, então eu atendo disfunções ginecológicas, urológicas, tudo que tem relação com disfunção de assoalho pélvico. Então essa é a área que eu atendo, que eu trabalho. E é engraçado que quando a gente fala dessa área, e até pelo seu Instagram, né, a gente vê bastante coisa de parto, né? De como Sim, que a gente isso começou a ser difundido e as pessoas conhecerem mais para ajudar no momento do parto, né? E na gestação isso, também. Mas essa outra parte não é muito conhecido, né? E aí tem isso toda mesmo. a parte disso para constipação, que é o que a gente vai falar aqui hoje, para a parte de urina, né? Miccional. Sim, a gente trabalha com a parte de disfunção urinária, disfunção anorretais, né, que são a constipação, a incontinência fecal, a incontinência anal, também com a parte de disfunção sexual, então pessoas que têm dor para ter relação sexual, a gente também atende. Então tudo que tem relação com essa área, tanto urológica, quanto ginecológica, quanto coloprocto também a gente trabalha. Aí, ó, super interessante. A gente vai falar disso de novo no final, para ficar bem na memória aí do pessoal de que não é só o parto, não é só a mulher grávida, não é só na constipação, que é o nosso foco principal aqui hoje, mas a gente vai retomar esses tópicos aí mais para frente de novo, para ficar bem na memória das pessoas. Mas vamos lá, explica pra gente aí qual que é a importância dessa coordenação da musculatura na constipação e no funcionamento do intestino. Tá joia. Então vamos lá. Então, assim, para a gente conseguir evacuar, né, da forma correta, isso depois de eliminar todos, de ter todas as correções, tá? Não tá querendo parar. Então, vai. Vamos lá. Depois de a gente fazer todas as correções de alimentação, de ingestão de água, né, já foi investigado todas as formas e viu que a questão é uma disfunção muscular mesmo, aí a fisioterapia ela entra com essas alterações, né? Então a gente precisa aí que essas musculaturas estejam sinérgicas, que a gente fala, né? Então elas têm que estar funcionando ali em conjunto da forma adequada. Geralmente isso acontece naturalmente, sem a gente precisar ficar pensando nisso, mas com alguns hábitos de vida, algumas alterações aí a gente precisa regular esse funcionamento desses músculos, né? Foi até uma pergunta que me fizeram na caixinha aqui, logo que eu respondi agora há pouco, que é a coisa do, eu tenho tantos anos e eu faço uma alimentação rica em fibra, eu bebo bastante água, eu faço atividade física e mesmo assim não funciona.
E aí é exatamente aí que entra a parceria entre o médico, o proctologista e o nutricionista, o fisioterapeuta, o educador físico, porque nunca é de uma coisa só, né? Então, excluindo toda essa parte que você falou aí de alimentação e que a gente fala aqui bastante, tem a parte da fisioterapia, né? Para Sim. coordenar isso. É porque geralmente as pessoas têm, é muito comum isso, né? Ter alguns hábitos evacuatórios que são incorretos, assim, de aquela história de não ir no banheiro fora de casa, de ficar adiando essa vontade de evacuar, né? Ou às vezes de não saber ali coordenar essa musculatura direito, não saber como é que contrai, como que relaxa, que tipo, que força que faz uma força exagerada. Então, tudo isso acaba prejudicando essa musculatura e aí vai gerando uma constipação e até hoje em dia também que todo mundo tem mania de ficar no celular, ali no banheiro, ou lendo uma revista, lendo um jornal. Então, tudo isso faz com que a gente acabe fazendo essa musculatura parar de funcionar como ela deveria, né? Ela começa a ficar descoordenada E mesmo. aí eu adoro sempre, quem já passou comigo, quem já me viu aqui, sabe que eu gosto muito de explicar como é o normal, né? Como é o fisiológico, para a gente entender onde é que está o problema. Como é o normal aí dessa coordenação de musculatura? Então, assim, a gente, quando as fezes elas chegam pra gente lá na ampola retal, lá no finalzinho mesmo, a gente tem um desejo de evacuar, então o nosso cérebro, ele fala, opa, peraí, que tá na hora de ir no banheiro. Se a gente quer ir no banheiro, essa musculatura, ela tem que relaxar, né? E a gente precisa fazer uma contração ali leve de abdômen e relaxar o assoalho pélvico, relaxar o cubo retal, para que essas fezes sejam eliminadas. Se a gente não quer ir no banheiro, aí a gente vai contrair essa musculatura, a musculatura de esfíncter anal externo, a musculatura de assoalho pélvico, de cubo retal. A gente contrai, porque, opa, não é a hora ainda de ir no banheiro. Então, o normal é essa, vem o desejo evacuatório, nessa vontade de ir no banheiro, e a gente vai escolher se a gente quer ir ou se a gente não quer ir. Se a gente não quiser, a gente contrai essa musculatura, essa vontade vai passar, e aí, se a gente quiser ir no banheiro, a gente vai lá, senta, relaxa essa musculatura, a força abdominal com a respiração ali, a força de diafragma também vai ajudar a empurrar essas fezes para baixo, porque o ideal é que isso funcione como se fosse uma pasta de dente mesmo. A gente tem que apertar em cima e relaxar embaixo. Imagina a pasta de dente aberta ali, você tem que apertar em cima e relaxar embaixo. Se a gente está com isso descoordenado, a gente não consegue fazer a força adequada em cima, ou não consegue relaxar como deveria embaixo, né? E aí fica com essa coordenação. Eu tô lendo, eu já até postei aqui esse livro, que é esse daqui. Ó, cadê, gente? Eu tô procurando. Ah, achei. Uma imagem, é esse daqui, ó. Não sei se você já viu. Não, nunca vi. É fantástico. Ó, sem nenhum conflito de interesses, né? O livro fala maravilhoso o intestino, eu nem gosto, então assim, para quem quer entender como que funciona, ele é maravilhoso e ele tem uma linguagem fantástica. E é exatamente isso que você estava explicando aqui, né? Ó, Uhum. as fezes chegando no reto, vai ter uma sinalização para ver se vai ou se não vai. Então tem essa parada aqui que é exatamente esse sinal que o reto manda lá para o nosso cérebro para dizer, ó, tamo lá e aí vamos ou não vamos para poder ter essa coordenação. E aí se a gente vai fazendo essas coisas aí, né, que a gente falou de falta de atenção mesmo, vai acabando que vai perdendo essa naturalidade, né, do funcionamento. Isso mesmo. E às vezes é pouco desconhecimento mesmo dessa musculatura, né? Porque a gente fica falando que tem que relaxar o assoalho pélvico, tem que relaxar o assoalho pélvico, e muita gente não sabe nem aonde fica o assoalho pélvico, o É, que é que ele faz, aonde que ele tá, né? Eu até separei uma imagenzinha aqui, deixa eu mostrar. maravilha. Então, ó, o assoalho pélvico é essa musculatura, deixa eu virar aqui, aí. Então, essa musculatura que fica aqui embaixo da nossa pelve. Então, ele chama assoalho pélvico porque ele é um piso mesmo, né? Então, ele é um piso que Uhum. fica ali embaixo do nosso osso do quadril, sustentando ali a bexiga, o útero, né, o reto, no caso das mulheres que têm útero, quando engravidam, tem o peso do bebê também. Então, essa musculatura dá para perceber bem aqui, ó. Aqui tá a vagina, a uretra, aqui o ânus, e ela serve ali para fechar e abrir essa musculatura.
além da função de sustentação, a gente tem essa consciência mesmo de ter que contrair quando a gente não quer que essas fezes, essa urina escape, essa continência aí, quando a gente quer que ela saia, a gente tem que saber relaxar também, né? Então, se você não consegue contrair, não consegue relaxar esse músculo, você pode ter essas disfunções mesmo, tanto as disfunções de ou perda urinária ou as disfunções de constipação mesmo, né? Todo o nosso intestino, reto, enfim, ele é formado por dois tipos de musculatura, né? Uma musculatura que a gente não controla e uma que a gente controla, que é uma parte dessa que você está falando, né? Que é importante isso. Isso, então, né? A gente tem a musculatura lisa, né? Que a gente fala que é a musculatura que ela é involuntária, que a gente não pensa, né? Ela contrai e relaxa sozinho. E a gente tem a musculatura estriada, né? Essa musculatura que eu mostrei aqui do assoalho pélvico, ela é toda a musculatura estriada. Então é aquela sensação que a gente tem quando a gente quer segurar o xixi. Então você quer segurar o xixi, ou quer segurar o cocô, essa musculatura você vai apertar e vai soltar. Você sente essa musculatura ali sendo contraída e relaxando. Você consegue controlar isso. Que E essa tá todo musculatura. mundo com certeza fazendo agora. É, exatamente. A gente vai falando de todo mundo aqui, ó. Inevitável. Sim, Toda exatamente. vez que a gente fala, é como se fosse segurar a vontade para fazer xixi e relaxa. Todo mundo vai lá, ó, contraindo e relaxando. E é É legal isso mesmo as aí. pessoas sentirem que esse músculo, quando a gente contrai ele, é como se ele subisse e fosse para dentro, ali, fechando esses orifícios mesmo. Quando a gente relaxa, ele desce, e aí a gente sente abrir realmente ali na vagina, no ânus, né? Então, só que assim, a gente falar é fácil, mas tem para algumas pessoas que é difícil fazer isso. Você Uhum. fala para contrair ali, a pessoa fica meio que sem saber onde que é, vai o glúteo no lugar do assoalho pélvico, às vezes vai o abdômen. Então, para algumas pessoas é mais fácil contrair, para outras é mais difícil, para umas é mais fácil relaxar, para outras é mais difícil. Então, a gente tem que sempre ficar de olho em como é que está essa coordenação muscular mesmo. E aí, às vezes, o que eu recebo de pergunta é assim, ah, mas como é que sabe, então, né, que é esse o problema? Como é Uhum. que dá para saber que é aí que está o problema? Primeiro que é aquilo que a gente falou, né? De afastar as outras coisas. Mas como que a gente diz que é ali que está essa descoordenação, né? Entre esse comando e a musculatura? Geralmente a gente percebe essa descoordenação quando a pessoa faz um esforço evacuatório muito grande, né? Ela vai fazer ali, vai fazer cocô, vai sentar ali na privada, ela tem que fazer uma força muito grande e parece que tem alguma coisa ali no caminho que não está deixando ir, né? Algo que está ali no caminho como se estivesse obstruindo mesmo, né? Uhum. Então, a pessoa percebe que tem que fazer uma força evacuatória muito grande, tem que prender a respiração, fica vermelha ali, parece que não vai sair. E aí, eliminando, né, claro, todas as causas de obstrução ou todos os outros tipos de problema, percebe que pode ser sim uma descoordenação do assoalho pélvico mesmo. Às vezes o que, não sei se você ouviu isso, eu já ouvi algumas vezes, precisa apoiar a musculatura, né? Precisa usar a mão para então estar aqui fazendo força e precisa fazer com o dedo ou com a mão um apoio contra, né? De movimento contra para poder ajudar também. Tem gente que tem que fazer tanto essa sustentação, às vezes tem que inserir o dedo ali para poder abrir o canal, ou tem que fazer um esforço com a mão ali no abdômen, pressionando o abdômen para que essas fezes desçam, né? Então, observar esses sinais mesmo. Se você está tendo que fazer alguma manobra que você sente que não era para fazer, que era para ser de uma forma mais fácil, é sempre bom investigar se realmente não é uma causa muscular mesmo, né? Uhum. É isso, não é para ser sofrido, gente. A hora de ir no banheiro é para ser um momento natural do dia, da mesma forma que deu vontade de fazer xixi, a gente consegue segurar ou não, deu vontade de fazer cocô, a gente consegue segurar ou não. Não é para ter esse sofrimento. Se tá tendo um sofrimento desse jeito, tem alguma coisa errada. É que nem mês passado foi o mês da endometriose, né? E aí o foco foi não é normal sentir cólica, não é normal sentir, porque todo mundo, normal sentir cólica. Não é normal sentir dor. Então, não é normal sentir dor, ter um incômodo, ter um sofrimento na hora de ir no banheiro para fazer cocô. Então, isso tem que Ficar ser. uma hora no banheiro, né? Não é normal. Não, o povo tem gente que é um terror ir no banheiro e é ruim de ir, é ruim depois que vai e fica doendo depois e não sente que saiu tudo. Então, assim, tem alguma coisa aí que precisa de atenção, né? Sim, com certeza.
Então é sempre legal observar esses sinais mesmo e também até fazer esses testes que a gente fez agora de contração e relaxamento, porque se você sente que não estou sabendo direito que força que é essa, onde que está esse músculo, pode ser que esse também seja um indício do seu problema, né? É É muito um comum. sinalzinho aí para ter atenção, né? A propriocepção, né, que é a coisa da gente ter a noção do próprio corpo no espaço e do fechar o olho e saber que está mexendo o dedo, que está mexendo o braço. Isso é importante e inclusive com os músculos da pelve e os músculos do abdômen, né? Então aí Sim, a com gente certeza. chegou nesses sinais clínicos aí, esses sinais de atenção que levam a gente a suspeitar e como que funciona a sua parte, o seu trabalho mesmo lá na fisioterapia. Como que você vai fazer o paciente entender o que, é que tem que ser feito? Sim. Então, geralmente esse paciente, quando ele vem na primeira sessão, ele já vem ali com pedido médico, né? Então, ele já vai vir com pedido médico de fisioterapia pélvica para essa constipação. Geralmente, ele vem com a manometria anorretal, né? Que é o exame ali para ver essa pressão de contração, de relaxamento, essa sensibilidade. Então, para a gente é sempre legal ele vir com esse exame, porque a gente consegue ter um direcionamento melhor dessa sessão também. E aí, na primeira sessão, a gente vai fazer uma anamnese mesmo, uma investigação desse caso. Então, a gente vai saber, ver os hábitos de vida desse paciente, entender esse histórico, se essa constipação ela é recente, se ela é uma constipação que ela vem desde a infância, como é que sempre foi essa evacuação para esse paciente, né? Então, a gente vai entender ali a rotina alimentar, a rotina de gestão hídrica. Geralmente, a gente pede para ele preencher um diário fecal também, para a gente entender como é que está essa rotina Uhum. da atuação dele. E aí, com o que foi encontrado nessa avaliação, se a gente vê que é uma falta de coordenação, então a gente vai fazer ali uma avaliação física também, né? Então, na avaliação física, a gente vai ver o abdômen, então a gente vê se é um abdômen que ele está muito distendido, se ele é um abdômen que tem força, que não tem, como que é essa respiração, se o diafragma dele tem uma mobilidade boa, né, de expansão ali, de contração. Então a gente consegue perceber tudo isso nessa avaliação física. E aí a gente vai para o assoalho pélvico, que é para entender como que está essa força, essa coordenação, essa sensibilidade, se esse paciente sabe aonde está essa musculatura e o que ela faz. Então, dependendo do que foi encontrado nessa avaliação física e nessa investigação, a gente vai direcionar o tratamento, Uhum. tá? Então, esse tratamento ele pode ser usando o biofeedback, que é um aparelho que a gente usa para melhorar essa coordenação. Pode precisar de eletroterapia, de terapia manual, de exercício, de ajuste postural, ajuste respiratório. Então, Uhum. cada paciente é um paciente. Então, a gente tem que investigar bem de onde que está vindo essa constipação mesmo, né? De onde que está vindo essa queixa. Então, como você falou aí, né, que cada tem toda essa avaliação, né, de toda a musculatura que está envolvida nisso, desde o diafragma, que é lá o músculo que separa, né, o tórax do abdômen, que também é responsável por aumentar a força dentro do abdômen, a musculatura do abdômen, a musculatura da pelve. Então, cada item desse aí de musculatura tem que estar coordenado nesse movimento. E por isso que precisa dessa avaliação individualizada. Outra coisa que eu achei bem importante do que você falou é que normalmente o paciente chega para você com o pedido médico, né? Porque é exatamente aquilo que você falou também antes. É uma sensação de que não sai. E aí, o que é importante é que o médico, o proctologista, no caso, que é um médico especialista mesmo, avalie para ver se realmente não tem alguma coisa que está fechando aquilo ali, né? Às vezes é um tumor de reto e que por isso que não sai. Então, não adianta só encaminhar ou não adianta passar sem uma avaliação mais específica disso, né? Sim, com certeza. A gente tem que descartar ali as outras possibilidades mesmo, né? Uhum. E nessa avaliação, geralmente a gente descobre que as coisas estão um pouco associadas. Então, geralmente o paciente que tem constipação, ele vai ter uma constipação porque ele não consegue relaxar a musculatura, ele vai ter uma sensibilidade ali dessa ampola retal diminuída também, porque é comum uma coisa levar a outra, então pode ser que seja um paciente que a gente perceba que tem várias coisas ali para serem ajustadas, né? Então, por isso que é importante fazer essa avaliação física e entender ali, ver esse paciente como um todo, né? A gente precisa ver essa respiração, ver esse abdômen, ver esse assoalho pélvico, porque às vezes as pessoas pensam, a gente sempre fala disso, que a fisioterapia pélvica, ela é só a pélvica. A gente vai chegar lá, o paciente, a gente vai ver só o assoalho pélvico.
E não, né? O nosso assoalho pélvico, ele tem uma coordenação muito grande com todo o nosso abdômen, com a nossa postura, com a nossa respiração. Então, a gente precisa realmente investigar tudo isso, né? Tudo que tá aí nesse. É tudo um elo, né? Então, se um não tá funcionando, o resto não vai funcionar direito. Você falou da manometria, que é um exame que é importante a gente explicar aqui um pouquinho melhor. A manometria é um exame que avalia a pressão e a força da musculatura, não é isso? Isso mesmo. A manometria, ela é um exame que ela vai ver pra gente essa contração ali, essa tensão muscular de repouso, que é quando a gente está paradinho aqui. Ela vai ver também essa tensão muscular de contração mesmo, então quando a gente está fazendo força, qual que é a pressão que é feita nessa sonda. A gente consegue ver a sensibilidade, então essa sensibilidade é quando essa sonda ela é inflada e a gente tem aquele desejo evacuatório. Ela vai investigar se esse desejo ele vem muito antes da hora, se ele vem muito depois do que deveria, se ele está normal ou não. Então a gente consegue também ver a expulsão, né, a força de expulsão também com essa manometria. Então ela já traz para a gente ali uns parâmetros para a gente ter uma noção do que está acontecendo com esse paciente. E serve de parâmetro também, né? Depois, né? Acaba servindo de Sim, parâmetro. A curiosidade, toda vez que a gente fala de exame dessa parte, a curiosidade é grande para saber como é o exame, né? Todo mundo quer saber, mas é acordado? É dormindo? Por causa de tudo que envolve essa região, né? É uma sonda bem fininha, mais fininha do que uma caneta, assim, é uma sondinha mais fininha do que assim o lápis, tá? É bem fininha e ela consegue medir por sensores de pressão, né? A gente coloca essa sonda no reto do paciente, é acordado, tem que ficar acordado, porque vai precisar participar do exame, né? Mas é um exame super rápido, né, Jéssica? Dura quanto tempo o exame em média? A manometria ela é super rápida, dura meia hora, uma hora no máximo, que o paciente ele vai colocar essa sonda, vai ter os comandos, né? Vai contrair, vai relaxar, vai expulsar. Então é bem rápido, não é um Dinâmico, exame. né? É dinâmico. É super dinâmico e é rapidinho, não é um exame tão desconfortável. O urodinâmico geralmente é mais desconfortável. Tem Ah, exames piores. é aí, tá vendo? Tem sim, né? E explica como é o biofeedback, como que funciona essa questão do biofeedback, tão famoso biofeedback nesse tratamento. O biofeedback, na verdade, a gente chama de biofeedback toda a resposta que a gente tem de uma ação do nosso corpo, né? Então, esse biofeedback que a gente usa na fisioterapia para esses casos de reabilitação pélvica mesmo, ele é um biofeedback que ele vai transformar a nossa ação muscular em uma imagem ou num som. Então, por exemplo, se eu contrair a musculatura, vai aparecer para mim ou vai fazer um barulho, ou vai aparecer num gráfico, esse gráfico subindo, ou se for um biofeedback que é um pouco mais lúdico, vai ter um joguinho ali, aí vai ter alguma ação dentro desse jogo com a nossa contração, com o nosso relaxamento. Então, ele é uma coisa que ele mostra pra gente ali o que o nosso corpo está fazendo, né? Então, a gente tem esse retorno ali da nossa atividade muscular. E aí eu acho que por isso, né, por ter esse retorno visual ou sonoro, enfim, fica mais fácil do cérebro guardar que aquele comando que ele fez teve um efeito positivo e fica mais fácil da gente repetir, já que é uma musculatura voluntária, né? A gente é que comanda isso, né? Isso, e como é um músculo que ele é muito ali, fica muito interno ali, às vezes muito escondido, né? As pessoas acabam não tendo tanta consciência. É legal ter essa visualização porque a pessoa entende exatamente o que está fazendo, né? Então, se você contrai, você vê que está naquele gráfico subindo. Se você relaxa, você vê aquele gráfico descer. Ou também, se você está fazendo uma ação errada, se você está contraindo ao invés de relaxar, você vai perceber que quando você tenta relaxar, está subindo. Então, não era para isso que era para fazer. Então, é uma visualização que ajuda muito com essa propriocepção, mesmo com essa consciência, né? E também faz com que o paciente participe dessa sessão. Porque às vezes fica uma coisa muito, faz força, contrai, relaxa. A pessoa não está vendo nada, então ele visualizando, ele participa e ele está dentro ali daquele tratamento mesmo, né? E é exatamente isso que você falou, de o paciente ele vê que quando você pede para ele relaxar, ele contrai. Isso é a visualização da contração paradoxal do bulbo retal, né? Que é o nome completo de anismo, que tem outro nome, que é a obstrução, a constipação de saída, né? Que é a tradução do termo em inglês
E tudo isso aí é uma coisa só, né? Que é essa descoordenação desse movimento, né? Descoordenação. Então, o paciente, é muito comum, o paciente de constipação, ter essa descoordenação mesmo. Então, ele, quando precisa relaxar, ele contrai, quando precisa contrair, ele relaxa. Então, ele tem uma contração involuntária dessa musculatura, ou também é uma musculatura que é tensa e não consegue relaxar. Então, nem sempre os músculos, o pubo retal, o assoalho pélvico, o esfíncter, a gente não, você não consegue, ele só não contrai na hora errada, né? Às vezes ele também não relaxa. Então ele Uhum. fica aquela musculatura tensa. É muito comum a gente criar pontos de tensão no assoalho pélvico. Igual a gente tem pontos de tensão no trapézio, que a gente fica com aquele trapézio rígido, o assoalho pélvico também acontece isso. Então, o anismo é uma musculatura, né, uma patologia que o paciente ele contrai quando não deveria contrair, ou que ele também não consegue relaxar essa musculatura, né? E aí acaba dando outros quadros também, né? De dor anal, que é como se fosse um espasmo, né? Que chama. Nossa, me deu um branco agora. Proctalgia fugaz. Veio. Proctalgia fugaz, que é exatamente o que a gente explica, que é como se fosse uma contração involuntária da musculatura, só que é um músculo que dói, né? E a Sim, maioria das vezes está relacionado com isso, com essa tensão também. Então, algumas vezes a dor lá embaixo, a dor no reto, a dor na pelve, a dor no períneo, também está relacionado com isso daí, né? Não é só sim, a dificuldade de ir no banheiro. E o teste, o treino do balonete, como que certo. funciona? O balonete, ele entra pra gente mais na sensibilidade, né? Então, na sensibilidade anorretal. Que é justamente essa vontade que a gente tem aí de evacuar. Então, às vezes, por essa sensibilidade estar alterada, essa vontade de evacuar, ela só vai vir com um volume de fezes grande, né? Então, precisa de um volume grande de fezes naquela ampola retal para que você tenha esse despertar aí desse desejo evacuatório. Ou o contrário, tem gente que com um pouquinho de fezes já tem esse desejo evacuatório. Então, a gente tem que regular essa sensibilidade. Então, isso a gente regula com o uso do balonete, né? Então, Uhum. ele vai ser ativo, que também é uma sonda pequena também, não é nada desconfortável, que a gente vai inserir ele ali no canal anal e vai colocar ou água ou ar, para poder ter essa distribuição dessa ampola e dar esse desejo evacuatório. Então, a gente faz um treino ali, o paciente vai sentir esse desejo evacuatório, a gente vai esperar esse desejo passar, vai tirar um pouco do ar, vai sentir de novo, que é para estimular essa sensibilidade no retal mesmo. E também é uma forma de propriocepção do paciente entender o que é esse desejo evacuatório, porque a gente percebe que é muito comum o paciente que tem constipação, ele não saber diferenciar se o desejo evacuatório é quando o abdômen está super distendido Uhum. ou se é realmente a vontade de evacuar. Então, ele às vezes fica com essa vontade confusa, ele não sabe o que é. Então, a gente também usa esse treino com balonete para que ele perceba o que é o desejo evacuatório e tente respeitar, né? Ir no banheiro na hora que esse desejo vier. O que a gente percebe bem claro, assim, é de que é uma reeducação da vontade, do que é a vontade, o que é que a gente tem que fazer quando tem a vontade, né? É reeducar esse eixo que vai do reto para o cérebro, do cérebro para a musculatura, né? Isso, a fisioterapia, ela trabalha realmente reabilitando tudo isso, né? Então a gente está fazendo ali o que era para estar funcionando certinho, sem precisar pensar, mas por algum motivo acabou ficando descoordenado. Então a gente vai trabalhar desde entender a sensibilidade, com entender a força que tem que ser feita, entender como é que é o relaxamento do músculo, para ir adequando esses hábitos para que eles comecem a ficar automáticos mesmo, não precisar ficar pensando no que está fazendo sempre, né? Uma coisa que a gente acaba, assim, né? Se é uma coisa tão natural, eu vou responder as perguntas, tá, gente? Eu tô anotando aqui. Quem tiver mais perguntas pode ir mandando aí que eu vou encaixando aqui. O que é interessante que a gente, né, entendendo como seria tão natural, né, um estímulo que vai do reto para o cérebro entende, manda uma coordenada para o músculo, e isso é tão instintivo. Existem causas para se perder isso? Você conhece assim alguma coisa que comprovadamente tem esse efeito aí? As causas de constipação, essas causas mecânicas mesmo,
elas vêm por hábitos incorretos mesmo. Então, vem os hábitos da infância, né? Então, a maioria dos pacientes já eram constipados na infância. Então, tinha esse costume de não evacuar. E aí, a gente tem a questão da dor que você comentou mesmo. Então, se você, né, não evacua com aquela frequência que deveria, você vai sentir dor, porque vai estar ressecado, porque vai ter que fazer uma força exagerada para isso. Se a gente sente dor, a gente costuma fugir do que dói. Então, quando der vontade de ir no banheiro, sua primeira atitude vai ser fugir. Vai Uhum. ser, não, eu sei que vai ser ruim, vai doer. Só que se você não vai, as fezes ficam mais ressecadas ainda, na próxima vez vai doer mais ainda, né? E também a gente entra num ciclo de tensão dessa musculatura, porque se essa musculatura está tensa e na hora de evacuar dói, a tendência do nosso cérebro é tensionar mais ainda. A gente quer fugir do que dói. Sim. Está mais tenso, dói. Então entra num ciclo de tensão e dor ali que acaba sendo difícil de sair. É, Então, essa complicação vai fazer com que essas fezes fiquem mais ressecadas, seja mais dolorido, vai alterar essa sensibilidade mesmo, porque você vai evitar ir, então essa ampola retal vai sempre se acostumar com um volume maior de fezes, fica uhum. com sensibilidade alterada. Então, são hábitos de vida mesmo que vêm ali de muito tempo, precisa regularizar. Algumas vezes é isso, vem desde a infância, né? E a gente não tem essa memória de quando começou. A gente simplesmente, por um mecanismo de defesa mesmo do corpo, começa a evitar aquilo que dói. Porque se dói, tá fazendo mal. Se faz mal, me põe em risco. Então, vou evitar. E inconscientemente, às vezes, isso começa desde a infância. E aí não tem essa memória de quando que começou. Simplesmente é ruim ir no banheiro desde sempre. Ou desde sempre, né? Que E vem. quando que é adulto, geralmente é por causa de hábito alimentar mesmo, né? Falta de ingestão de água, sedentarismo, que aí leva a tudo isso também, né? E aí pode levar à fissura, que eu acho que é a principal relação aí direta entre isso na fase mais adulta, né? Faz uma fissura, que é um machucado, aí esse machucado faz a gente segurar mais. Eu tenho muito paciente que chega no consultório e fala assim, não, dói muito, então eu seguro. Como se fosse ter outra saída, né? Assim, não tem. Não tem, vai ter que sair por ali mesmo. E aí o que a gente faz é a primeira parte de todas, que é diminuir o estímulo doloroso e diminuir o que está causando a dor, que é a consistência das fezes. E aí outra pergunta que eu vi aqui foi qual é a relação com a hemorroida, né? O que a gente estava falando, esse sofrimento para ir no banheiro, de ficar muito tempo no banheiro, fazendo muita força para ir no banheiro, cada vez que a gente faz essa força, que a gente chama de valsalva, né, a gente empurra sangue lá para os vasos hemorroidários. E isso daí enche esses vasos lá embaixo. Esse encher esses vasos acaba aumentando essa pressão, acaba aumentando na verdade, diminuindo a firmeza desses vasos dentro da região do ânus, expõe mais. Então, é mais pressão lá embaixo, é mais tempo sentado no vaso. Tudo isso aumenta a pressão desses vasos, o que leva a maior chance das hemorroidas aí também. E a cereja do bolo, né? O que que a gente faz no dia a dia para melhorar isso daí de alguma forma? Acho que o principal é a gente respeitar esse desejo evacuatório, principalmente paciente que tem constipação, porque se você adia, você tem que sempre pensar que se você adiar esse desejo evacuatório, essas fezes elas vão ficar mais tempo ali no reto. Se ela vai ficar mais tempo, ela vai ressecar mais ainda, porque essa é a função, né, daquela região, é realmente absorver esse líquido. Então, se tá ali, vai ficar mais ressecado. Quando ficar mais ressecado, vai doer mais, vai ser mais difícil, né? Então, a Uhum. gente sempre, na primeira sessão, orienta os pacientes com esses hábitos de respeitar, tentar não adiar esse desejo evacuatório, tentar programar realmente essa evacuação para depois de alguma refeição, porque a gente já tem ali aquele reflexo mesmo após a refeição, de que dá essa vontade de evacuar, então, tentar respeitar isso, não fazer esforço exagerado, então tentar não fazer essa valsalva, né? Prender essa respiração, essa força abdominal exagerada, porque quando a gente faz uma força abdominal muito grande, o nosso assoalho pélvico, de reflexo, ele também se contrai. Uhum. Então, se você contrai muito forte o abdômen, você vai contrair o assoalho pélvico, porque aquelas células vão ficar presas. Então, você tem que fazer uma prensa abdominal com a sua respiração, mas não pode ser exagerada, porque senão você também contrai no lugar errado, né? Uhum. Então, a gente precisa adequar essa força. Aí tem os hábitos de vida que a gente
comenta. E também a posição para evacuar. A gente sempre orienta, né, essa posição que tente elevar ali os pés para a gente poder aumentar esse ângulo, né? Uhum. Na verdade, subir o ângulo do quadril e conseguir ali inclinar o tronco mais para frente, para fazer uma pressão abdominal melhor. Então, a gente sempre tenta adequar esse posicionamento e esses desejos mesmo, né? E tem aquele músculo, né? O porquê de pôr o famoso do banquinho, né? E a gente tem, deixa eu achar aqui a imagenzinha do pubo retal. Vamos lá. Eu gosto de trabalhar com imagens. Adoro. Então, vamos lá. A gente tem aqui, né, o pubo retal, que é essa musculatura que ela é uma alça, né? Então a gente é o nosso preferido, é o músculo preferido que a gente tem na fisioterapia, porque ele tem essa função mesmo de continência e de relaxamento quando a gente quer evacuar. Então, quando a gente faz esse ângulo, né, com a perna um pouco mais elevada, o quadril ali mais flexionado, a gente consegue liberar esse ângulo. Então, aqui ele está bem fechadinho, que ele é uma alça que prende mesmo ali, né, no reto. Uhum. E aí, quando a gente consegue estar na posição correta, consegue relaxar essa musculatura, esse ângulo fica ali mais linear, as coisas conseguem acontecer da forma correta, né? Perfeito aí, ó. Ele Tem puxadinho uma no imagem, pé. Ai, tem ó. uma imagem bem Bonito. bonita dele aqui, ó, que ele é uma alça mesmo, né, aprendendo. E é importante a gente falar que o que a gente está falando, né? Que ele, normalmente, a gente aqui, relaxado, ó, conversando, bate-papo, vocês aí assistindo aqui a live, ele tá contraído. Então, ele, Sim. no momento de relaxamento, ele tá contraído, porque ele serve como um freio ali, né? Para essa passagem das fezes ou dos gases, enfim, para a região mais baixa do reto. E aí, essas medidas aí, o banquinho, ó, usa o banquinho sempre. Verdade, as fezes saem tranquilas. Aí, tá vendo? A gente tá falando a verdade aqui. Então é sempre Faz o importante ter um teste. banquinho no banheiro mesmo, né? Tem um banquinho ali embaixo, né? Banquinho de criança, uma coisa simples, algo que você consiga deixar seus pés mais altos, para que você consiga flexionar mais esse quadril, inclinar o seu tronco um pouquinho para frente, porque essa pressão abdominal já vai acontecer naturalmente, você não vai precisar fazer uma força absurda para que isso aconteça, né? Sim. E isso que a gente está falando de respeitar a vontade também é muito importante, né? Eu fiz até um tempo atrás aqui uma enquete uma vez para saber por que as pessoas que não vão no banheiro fora de casa seguram tanto. E aí, por incrível que pareça, porque eu achei que era por causa da vergonha mesmo de ir no banheiro e tal. Muita gente respondeu que era por causa de nojo de sentar no vaso. A maioria é higiene mesmo, né? Mas Muito. leva um protetor, leva uma coisinha ali, né? Dá um jeito, gente. Tem protetor de vaso, de álcool gel. Todo mundo tem álcool Tá gel com álcool. hoje. Depois dessa quarentena, ninguém mais vai sair sem um álcool gel na mão, na bolsa. Ninguém mais. Então, o álcool gel resolve, ajuda ali, ó, mata, higieniza. Mas o que não dá é para evitar. Ou então, a coisa do programar o ir ao banheiro, né? Tem essas duas opções. Ou vai quando der vontade e vai onde tiver. Claro que, né? Vamos botar aqui, não é em qualquer lugar também. Mas... Ou programa para ir antes de sair de casa. Sim, tentar achar aí essa hora que para você funcione melhor, né? Então, as pessoas geralmente evitam ou por higiene, mas também acontece por vergonha. Eu tive uma paciente que ela ficava um tempo na casa do namorado, assim, se ela ficava uma semana na casa do namorado, ela não ia no banheiro, porque ela tinha medo do barulho que ia fazer, de querer saber que ela faz cocô, como se fosse uma coisa que ele não fizesse também, né? Gente, mas sabe qual é o problema? As mulheres têm dois problemas. Primeiro, nenhum desenho da Disney mostra a princesa fazendo cocô. Nenhum Sim, mostra. Então, princesa não faz cocô e as crianças aprendem isso desde pequenininho. O tem que ter segundo, vergonha, né? exato. E o segundo é quando a criança está na rua que fala eu quero fazer cocô, é um problema. Nunca, assim, nunca não, mas assim, a maioria das vezes os pais fazem, ai meu Deus, e aquilo vira um problema naquele momento de saída da família. E isso também já deixa ali um sinal no cérebro da criança de que é ruim, de que é errado, de que não pode fazer cocô na rua. Então já vai deixando ali sinais mesmo, de verdade.
Aqui teve mais uma pergunta. Ó. Fiz esfincterotomia. Esfincterotomia, para quem não sabe, é uma cirurgia que a gente faz um cortinho no esfíncter quando essa musculatura ela é muito tensa. Tá? Às vezes precisa fazer isso. E aí não faz força para evacuar, maravilha, mas sente a região ainda queimando depois das evacuações. É um tipo de hipersensibilidade, pelo que eu entendi, Jéssica. Você encontra isso também? Sim, sim, isso é muito comum, até em cirurgias de hemorroida mesmo, né? Os pacientes ficam com uma hipersensibilidade, às vezes, na cicatriz. Isso é comum quando dá fibrose nessa cicatriz, Uhum. né? Então, precisa fazer ali uma soltura mesmo, né? Às vezes essa cicatriz, ela adere na musculatura e fica recursos aí para isso. Ah, eu não estava nem no nosso escopo aqui, mas já que você falou do laser, você usa muito o laser, é o laser de baixa frequência, é isso? Parte física, de baixa frequência, né? Que ele tem mais a função ali cicatricial, Uhum. anti-inflamatória, física também. Então a gente usa muito com esses pós-cirúrgicos, né? A holoproctologia é muito comum usar nesses pós-cirúrgicos por aderência cicatricial ou também para cicatrização após a cirurgia para hemorroida mesmo, né? Que Então ajuda também, ajuda a né? acelerar essa cicatrização. Aí, ó, uma opção aí. Eu vi que você falou aqui, Sammy, que você já fez o biofeedback, mas ainda tem mais coisa. Vale a pena conversar aí direitinho. E o feedback é um dos recursos que a gente tem, né? Então, às vezes, para ela precisaria de alguma. De mais opção. E ainda tem, né? Ainda tem bastante coisa. A gente falou aqui de algumas que são as mais famosas. Pelo que eu vi aqui, as perguntas foram essas. Eu vou começar aqui, a live vai ficar disponível. Eu vi aqui que estava travando. Aqui não travou, não. Aqui estava tudo bem. É, às vezes é a internet, mas vai ficar disponível até amanhã às 20 horas. Então vai ficar 24 horas disponível aqui para quem não viu do começo, enfim. Eu sempre aviso também aqui embaixo aqui nessa direção aqui, ó, da Jéssica, tem um aviãozinho que dá para você mandar essa live para quem você conhece, quem você acha que deve assistir e se você achou interessante. E mais pergunta, tem o meu perfil, meu Instagram, tem o Instagram da Jéssica que eu marquei aí também. Que mais? Ainda bem que hoje deu certo. Sim, hoje deu tudo certo. Hoje deu certo. Eu agradeço muito a Jéssica por estar aqui. Ah, tem a parte super importante que a gente falou no começo e eu fiquei de falar agora de novo. Né? A gente falou hoje sobre a fisioterapia pélvica aqui para constipação. Dentro da proctologia, a gente usa ainda esse recurso para outras coisas, né? O que você recebe também no consultório aí dessa parte proctológica? Sim, a gente atende muito paciente com incontinência fecal também, né? Tem os pacientes com prolapso, as retocele. Então, a gente também atende todas essas disfunções também que são coloproctológicas, né? Maravilha. E aí tem ainda a parte da urologia, né? Isso, a parte da urologia, que a gente atende incontinência urinária, bexiga hiperativa, né? Então, a gente também atende as disfunções sexuais, que é paciente que tem dor para ter relação, que tem vaginismo, tem vulvodínia, além da assistência ao parto mesmo, né? A gestante na gestação, no preparo do corpo ali para essa gestação, para esse parto. Aí, ó, tem bastante coisa aí para explorar aí da Jéssica e do perfil dela. Sim, com certeza. E Ó, pode mandar mensagem no direct, só, não tem aí, ó, problema. como é que pode te chamar? Você pode te chamar no direct. Já tá aí agora, ó, já. Não, do perfil da Jéssica tem bastante coisa bem legal também. É, eu quero agradecer muito, tá? A disponibilidade e Eu que agradeço pela paciência aí com a os erros. paciência sua também para fazer isso daqui dar certo. Hoje foi muito bom, foi ótimo, deu tudo certo e a gente conseguiu trazer essa informação mais consistente aqui para todo mundo. É, eu espero que todo mundo tenha gostado e aproveitado. Manda mensagem, quem não segue ainda, a Jéssica segue lá. É, vai estar tá aqui nos outros stories também. Muito obrigada e obrigada a todo mundo agradecendo a você também. Obrigada a Obrigada, vocês. Jéssica. Foi um prazer, gente. Um beijo. Um beijo. Tchau. Pronto, hoje foi fantástico, eu achei muito bom. Super suspeita. Eu vou deixar anotado aqui o livro
Vou mostrar aqui de novo o livro que eu mostrei no começo. A live, como eu falei, vai ficar até amanhã, às 20 horas. Mandaram algumas dúvidas que eu já respondi. A caixinha, ela, como todos os stories aqui, eles ficam por 24 horas, então ainda dá para mandar mais dúvida lá. Muito obrigada a todo mundo. Eu espero que esteja todo mundo bem e se cuidando nessa quarentena, nesse distanciamento social, vamos chamar assim, que fica mais leve. Cuidando do corpo, aproveitando mais para fazer aí uma parte de introspecção, de saúde mental, de pensamentos positivos e de autocuidado de outras formas. Né? Informação de saúde a gente tem aqui bastante, dúvidas a gente também está aqui, então vamos que vai passar. Todo mundo se cuidando e essa quarentena vai passar. Tá? Um beijo grande. Muito obrigada. Vai assistir novamente. Assiste aí que fica até amanhã. Um beijo. Semana que vem tem mais live. Mantendo ainda às 20 horas por enquanto. Um beijo, boa semana para todo mundo.